Olá, boa tarde. Meu nome é Fabrício Souza Campos. Eu gostaria de agradecer ao professor Nogueira pelo convite para participar, então, desse fórum, né, de palestras técnicas. E eu trago aqui um assunto que vem intrigando, né, a todos os veterinários e que pode, né, chegar nos equinos, né? Então, essa palestra é mais no sentido de um alerta, né? Então, eu coloquei o título do H3N8, a panzotia, né, de H5N1, que é o que vivemos nesse momento, né, uma epidemia em muitas espécies de animais, aí o nome panzotia, né. E com isso, o que muda, né, no cenário da influenza equina? Então, para fazer essa apresentação, eu dividi ela em 5 módulos. Primeiro, a gente vai falar, então, sobre conceitos, né, do que é influenza, estudar os detalhes do vírus. Depois a gente vai falar dessa panzotia, né, propriamente dita, que se expandiu de maneira mais expressiva a partir de 2020. O que mudou, o que aconteceu, né, para que o vírus H5N1 conseguisse, né, ganhar terreno. Embora poucos, né, algumas evidências da infecção, né, de equinos, de equídeos, né, por H5N1. E, claro, avaliar esse risco atual para equinos, né? E depois a gente falar brevemente sobre o influenza equino H3N8, né? Dados como diagnóstico, manejo, prevenção e estabilidade evolutiva. Por fim, o módulo final, conclusões. Bom, começando com o primeiro módulo, então, o que é a influenza equina, né? Então, de maneira conceitual, é uma doença respiratória altamente contagiosa de equídeos, né? Nós temos aí 2 vírus principais, um deles é considerado extinto, o H7N7, né? E temos aí subtipos, né? 2 subtipos principais de H3N8 circulante, né? Esse vírus influenza ele está relacionado aos vírus influenzas que infectam outros animais, incluindo nós humanos. A transmissão é facilitada, né, pela alta movimentação de animais, rodeios, provas, cavalgadas, transporte, né? E, né, nesse ambiente, o vírus acaba se disseminando rapidamente e pode, então, trazer impactos econômicos. Nós vamos aprofundar agora sobre o detalhamento do vírus, né? Então, o vírus influenza, ele possui um genoma de RNA, né? Esse não é apenas um conceito. De maneira geral, os vírus com genoma de RNA, eles, né, sofrem mais mutações, a gente já vai falar sobre isso. E, além disso, ele é um vírus segmentado, né? Então, ao invés dele ter o genoma segmento único, ele tem vários segmentos, 8, e cada um codifica um gene. Então, isso dá uma certa independência para esses genes, né? E os 2 principais genes, né, do vírus influenza é a aglutinina, HA, e a neuraminidase, NA, né? Então, quando a gente fala H5N1, a gente está falando de um vírus que tem uma hemaglutinina do tipo 5, né, e uma neuraminidase do tipo 1, né? Quando eu falo H3N8, eu estou falando de um vírus que tem uma hemaglutinina do tipo 3 e uma neuraminidase do tipo 8, né? A gente tem muitos subtipos de hemaglutinina e neuraminidase, e isso pode dar as mais diversas combinações, né? Em equinos, o principal subtipo é o H3N8, como eu já mencionei. Bom, o vírus influenza, para ele penetrar na célula, ele vai usar um receptor chamado ácido ciálico galactose, que tem uma determinada configuração conforme a espécie. A gente vai explorar isso aqui, né? E durante a replicação, o vírus vai, né, fazer cópias do seu genoma, né? Embora ele seja um vírus RNA, ele é uma exceção à regra, porque ele replica no núcleo. E durante esse processo de replicação, como eu mencionei anteriormente, ele pode, então, acumular erros, né, no seu genoma, né? E esse erro acontece porque essa RNA polimerase, quando ela vai adicionar uma base, né, então a gente sempre tem o pareamento adenina, timina, citosina, guanina, ela pode adicionar uma base errada. Isso vai mudar, então, essa sequência de RNA e vai refletir, então, né, na expressão de proteínas, mudanças de aminoácidos, etc., que pode, então, trazer uma vantagem evolutiva para o vírus,
vantagem evolutiva entenda-se, né, por exemplo, a infecção de um novo hospedeiro. Bom, e aí tem um conceito que é importante para a gente entender isso, né? Como se dá, então, essa evolução do vírus, né? Como que um vírus, ele sai de uma espécie e se transmite através, né, ou para tantas outras, né? Isso está relacionado num conceito chave e fechadura, né? No caso aqui, a chave é a HA, é a glicoproteína, né, do vírus, que vai se ligar, então, à fechadura, que no caso é o receptor celular. E como eu mencionei anteriormente, né, cada espécie tem um tipo de receptor, né? Então, por exemplo, em equinos predomina alfa-2,3, né? O principal reservatório, como a gente pode ver aqui, são as aves. Ela carrega, então, uma grande diversidade, né, de vírus e acaba transmitindo para muitas espécies. Então, falando só sobre a chave, só sobre a hemaglutinina, né, há uma diversidade muito grande, né? Nós humanos, por exemplo, nós somos infectados com influenza do tipo H1N1, H2N2, H3N2, então a gente tem anticorpos contra esses tipos de hemaglutinina, né? Equinos, H13 e o H7 que está considerado extinto, né? E aves, uma diversidade muito grande, né? Então, essa diversidade de chaves dá uma certa capacidade de infecção, né, de múltiplas espécies. E, além disso, a gente tem, então, a fechadura, que é o receptor celular, é onde essa chave, né, essa glicoproteína viral, ela vai se encaixar, né? E, como eu falei, esse tipo de fechadura, ele varia conforme a espécie, né? Então, por exemplo, em aves, há um predomínio, né, de receptores alfa-2,3, assim como equinos, né? Esse termo alfa-2,3 vem da ligação do carbono 2 aqui, do ácido ciálico com o carbono 3 da galactose. Em humanos, essa molécula da galactose, ela se vira um pouco para que o carbono 2 se ligue ao carbono 6. Então, isso dá uma pequena diferença no receptor celular, que faz com que vírus de aves tenham dificuldade de infectar diretamente humanos, né? Mas nós temos várias espécies que têm ambos os tipos de receptores, entre elas suínos, né? E por isso que suínos podem se infectar tanto com vírus de aves como vírus de humano, né? Então, essa questão do receptor, né? O receptor é só uma das barreiras, né, para impedir a infecção viral, ou permitir a infecção viral. Outros fatores, como temperatura corporal, também são importantes, né? Então, naturalmente, as aves têm uma temperatura corporal mais alta que humanos, principalmente aqui no nosso trato respiratório superior, mas suínos têm uma temperatura mais próxima de aves, então isso também facilita essa infecção, né? Então, o vírus, para ele poder infectar um hospedeiro, ele precisa, então, estar adaptado a esse receptor, né? E é isso que está acontecendo com H5N1, né? Ele é um vírus específico, né, para aves, com afinidade ao receptor alfa-2,3, mas que vem, então, infectando vários mamíferos. Bom, um exemplo claro dessa infecção é quando, né, dois vírus diferentes infectam a mesma célula. Isso pode acontecer com suínos, por exemplo, e a gente tem o que a gente chama de rearranjo genético, né? Durante, então, a replicação do vírus, ele vai trocar segmentos e vai dar origem a um novo vírus, né? E aí você, né, adiciona esse tipo de mudança, né, que é o rearranjo às mutações pontuais, como eu já mencionei, você tem uma grande diversidade genética, né? Então, o rearranjo, esse termo é muito importante para vírus influenza, né? Ele se dá quando dois vírus diferentes infectam a mesma célula, né, ao mesmo tempo. É claro que isso é raro, mas acontece, né? Acontece com frequência. Um exemplo disso foi a pandemia, né, o vírus pandêmico de 2009, né? Então, durante a replicação, esses vírus vão trocar segmentos e vão dar origem a novos vírus. Então, esse é o rearranjo. Ele é muito importante entre os vírus influenza. Como eu mencionei, né, na pandemia de 2009, ela se deu através de um rearranjo. Isso aconteceu lá mais ou menos por volta de março, abril de 2009, né, no México, no qual, né, um vírus que é considerado uma cepa clássica suína, que já possui, então, um rearranjo triplo, com segmentos de aves, humanos e suínos,
trocou segmentos com uma cepa da, né, suína da Eurásia e deram origem, então, ao vírus pandêmico, né, de 2009. Bom, feito, né, essa breve, né, explicação sobre as características dos vírus, né, dos vírus influenza, agora a gente vai entrar, né, propriamente dito, na panzotia, né? Então, o que está acontecendo no mundo, principalmente, né, depois de 2020, e o que está fazendo com que esse vírus, um vírus de ave, está infectando tantas espécies diferentes de mamífero, inclusive o homem, né? Então, vamos ver o que mudou nesse período, né? Primeiro, a gente tem que entender um pouco a história desse vírus, né? Esse vírus, H5N1, é um vírus que surgiu lá em 1996, a partir de um surto, né, que houve numa granja de gansos lá na China, né? E essa linhagem, então, ela passou a circular, né, no mundo. Ela sofreu múltiplos eventos de rearranjos e adquiriu mutações que aumentaram, então, a capacidade dela de infectar novos hospedeiros, incluindo mamíferos. E ela tornou, então, uma ameaça constante à saúde pública e à produção avícola global, né? Não só a produção avícola, né? A gente vai ver que ela também, né, esse vírus também está infectando bovinos e vem causando bastante prejuízo, né, à produção de leite. Bom, como esse vírus ele sofre muitas mutações, evolui muito rapidamente, dada a diversidade de hospedeiros, então foi necessário criar uma classificação, né, para diferenciar bem esses subtipos, essas linhagens do vírus, algo como a gente viu na pandemia, né? Você tinha as variantes lá, elas foram denominadas, né? Alfa, beta, gama, né, até a Ômicron, aí delta, Ômicron, né? E aqui também a gente tem essa classificação ela se dá por clados, né? Então há uma diferenciação, né, em clados principais e subclados, né? Então hoje o subclado principal que circula no mundo, ele é denominado 2.3.4.4, né? Então isso se dá porque quando a gente vai analisar a origem evolutiva do vírus, né, cada sequência ela acaba, né, se agrupando com sequências em determinados agrupamentos numa árvore filogenética que a gente chama de clados, e a partir desse agrupamento principal a gente tem subagrupamentos, né, vão gerando então esses subclados. Isso é importante para a gente dar nome aos bois, né, saber quem está circulando, qual a origem dessa cepa, né. Bom, e obviamente, né, como as aves, principalmente as aves migratórias, elas têm um papel muito importante na disseminação desses vírus, ela acaba contribuindo, então, para o espalhamento desses vírus e para a infecção, né, tanto de animais, né, silvestres, como animais domésticos, né, e também animais de criação, né, e, claro, chegando também no homem, né. Então, essa diversidade de hemaglutininas favorece, então, essa adaptação do vírus a diferentes receptores de diferentes espécies e facilita, então, esse espalhamento do vírus, né? Porque as aves, né, bilhões de aves fazem migração todos os anos e foi através, né, desse processo de migração que o vírus, então, se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive lá na Antártica, né? Esse artigo aqui do Piacock, né, de 2025, é uma revisão no qual ela mostra bem essa expansão do vírus que surgiu lá em 96, né, na Ásia, e depois se espalhou, né, pela Ásia, pela África, chegou então na América do Norte e nos últimos 5 anos aí se espalhou por todo o continente. O único continente que está livre, por enquanto, do H5N1 é a Austrália, né? Mas já chegou lá na Antártica, né? Então, desde 2020, esse subclado, né, 2.3.4.4b, tornou-se a linhagem dominante no mundo. Ele vem causando, então, alta mortalidade em aves selvagens e mamíferos, né? E também uma grande capacidade de transmissão, né? E em 2004, ele rompeu, então, uma nova barreira de hospedeiros, né? Porque ele infectou, então, os bovinos
pela primeira vez, né? Então, vejam só, um vírus de aves chega numa nova espécie, né? E isso traz muitas implicações, pessoal. Por quê? Porque você imagina que nossas defesas, o conhecimento que se tinha, estava baseado no controle de um vírus de aves. E, de repente, esse vírus começa a infectar muitas espécies de mamíferos, para os quais antes ele não infectava, e você não tem, né? Você pega, então, os sistemas de vigilância, né, no pulo, né? Eu recebi relatos de muitos colegas veterinários que se deparavam com mamíferos, com carcaças de animais e queriam enviar para laboratórios oficiais para diagnósticos. Os laboratórios recusavam, porque falavam, olha, aqui a gente só recebe aves para fazer diagnóstico de influenza, a gente não recebe outra espécie. Então, você pega toda uma cadeia desestruturada para lidar, então, com o vírus simplesmente porque ele passou, né, a infectar novas espécies. Então, esse é o tamanho do problema que a gente tem, né? E um dos fatores que contribuiu muito para isso foi que esse novo clado aí, com as mutações, adaptações que ele sofreu, ele, né, precisa de uma baixa carga viral para infectar diferentes espécies. Então, por exemplo, a cepa que circulava lá em 2014, você precisava aí de uma dose infectante de 500 mil partículas para infectar uma galinha ou 100 mil partículas para infectar um peru. Esse número baixou para 3 mil partículas, né? E se for um pato selvagem, esse número, né, é na ordem de 100 partículas. Você imagina que essas aves, elas excretam bilhões de partículas nas suas fezes e acabam contaminando a água, etc. E é assim que se dá essa transmissão. Além disso, muitos desses patos infectados, eles ficam assintomáticos, né, por um período de até 2 semanas, disseminando o vírus. Então, isso facilita essa disseminação do vírus tanto no ambiente como para diferentes regiões. Outro fator interessante é que nós temos 2 tipos de vírus influenza, né? Os de baixa patogenicidade, que são restritos ao trato respiratório e ao intestino das aves, e os de alta patogenicidade, que são os H5, H7, né, que tem tropismo ampliado, cérebro, coração, fígado, baço e rim. Bom, o que acontecia antes, né? Antes, né, você tinha vírus de baixa patogenicidade trazido, então, por essas aves silvestres, eles ingressavam dentro da propriedade, sofriam, então, esse processo de mutação e se transformavam no vírus de alta patogenicidade, causando surtos. Nesse novo cenário, a partir de 2020, principalmente, você já tem o vírus de alta patogenicidade chegando, então, na propriedade, já ingressando, então, através desses animais e também infectando espécies de mamíferos, né? Com isso, a disseminação dentro da propriedade ela é muito mais rápida e muito mais impactante, né? Então, isso traz uma mudança, né? Antes, você tinha que se preocupar com uma biossegurança a nível de fazenda, agora você tem que se preocupar com a biossegurança a nível de galpão, né? E, além disso, né, outros fatores de biossegurança, incluindo aí, né, o abate sanitário, isso já acontecia, né, a restrição de movimento e monitoramento e vigilância constante, né? Então, muitas vezes, a gente está falhando nesse processo aqui de monitoramento e vigilância constante para evitar o surto, então, né, para as espécies já conhecidas ou novas espécies, né? Outro fator que contribuiu foi o fato, né, de granjas com superpopulação de aves, né? A gente está falando dos Estados Unidos, né, com até 1 milhão de aves, né? Nós tivemos surtos também lá no Japão, recentemente, com granjas com 100 mil aves. Então, uma granja com muitos animais compromete demais a biossegurança. E, além disso, aquela questão que eu já comentei, né? Novas espécies infectadas para as quais o sistema de vigilância não estava preparado, né? Muitas vezes fragmentado, já deficiente ou simplesmente ausente, né? Principalmente quando a gente fala de infecção de espécies, né? Como leões marinhos, como a gente vai ver, né? Então, isso mudou bastante o cenário, né? Essa infecção, então, de múltiplas espécies, né? Não só aves, mas também mamíferos, espécies de animais silvestres, né, e animais de produção e animais de companhia,
principalmente, né? E esse alerta aqui que eu faço, né, para nós veterinários aqui é porque nós estamos, né, na linha de frente, nós estamos em contato constante com os animais de produção e também animais de companhia. Então, o risco, né, para a interação aqui, a interação nossa com esses animais, ela é muito alta. E isso aumenta, então, o risco de infecção por nós veterinários, né? E eu coloquei aqui o equino com ponto de interrogação, é que, por enquanto, né, a gente vai ver que há alguns estudos mostrando que equinos podem se infectar com H5N1, mas, por enquanto, não é um problema, mas pode se tornar um problema, assim como é o caso de bovinos, né? E o vírus pode, então, chegar em nós humanos. Então, esse alerta todo está relacionado a esse risco, né? Ao risco que a nossa, né, profissão traz, né? E aí eu sempre faço uma provocação. Quem é que já tomou, né, a vacina contra o vírus influenza, né, convencional, aí, o H1N1, H3N2, né, a gente deve tomar, se vacinar todos os anos, isso é muito importante, né? Então, antes da gente falar em vacinação em animais, a gente também tem que pensar né, no nosso cuidado também. Bom, falando então em casos em humanos, né, há cerca de 70 casos em humanos nos Estados Unidos, com 2 mortes, uma delas por H5N1, H5N5, né? Uma por H5N1 e outra por H5N5. A maioria das pessoas infectadas, vejam só, são pessoas que trabalham, então, com aves e também, né, com bovinos leiteiros, né? Outros casos de exposição, né, e casos desconhecidos também. E tem um caso muito interessante, não, né, agora não em humanos, mas eu acho que vale o relato aqui, porque muitas vezes, né, o H5N1 ele vai infectar então esses animais de companhia, como é o caso de felinos, né, lá nos Estados Unidos. Uma das descobertas que o vírus tinha chegado em bovinos se deu porque gatos que tomaram leite cru não pasteurizado morreram de cefalite, né? E aí foram investigar a origem, a fonte dessa infecção e viram que era através do leite bovino, né? Então, aí cabe um parênteses ainda, o leite pasteurizado ele continua seguro, né? Mas teve um caso que chamou muita atenção, que era uma pessoa responsável por fazer o transporte, né, de leite, então ele ia em várias fazendas coletar o leite, e ele chegou em casa e como o gato dele sempre fazia, né, se esfregava lá na roupa dele, né, antes dele trocar, tirar a roupa ali, e nesse processo, esse movimento, aí o gato se infectou com H5N1 e morreu, né, de encefalite, né. Então, esse é um caso para mostrar que fomites, né, a nossa roupa de trabalho, ela também pode ser uma origem de infecção do vírus, né. Bom, como eu mencionei, esse vírus chegou em bovinos e se disseminou lá em mais de 1.000 rebanhos, em mais de 17 estados, né, 17 estados nos Estados Unidos, claro, chegou numa nova espécie, para o qual, então, a gente não estava preparado, né, o fato da movimentação de animais, essa movimentação de pessoas de uma propriedade para outra, facilitou, então, essa disseminação do vírus, até o pessoal se dar conta do que estava acontecendo e tomar as medidas, né, de restrição de movimento, levou um tempo, né, e alguns fatores, né, que a gente vai ver a seguir, como a disseminação do vírus pelo leite, né, dificulta demais o controle, né. E quando a gente faz a análise, né, retroativa, aí a gente vê que essa infecção, né, esse jumping, aí, a spillover, né, que é a transmissão de uma espécie, né, de aves, né, da transmissão do vírus para bovinos, aí, né, na tradução seria algo como transbordamento, né, se deu lá no final de 2023, início de 2024. Né. Em algum momento houve, então, esse contato, né, de bovinos com aves infectadas, né? A gente sabe que a biossegurança, né, na bovinocultura ela é muito mais frágil em relação a aves, né? A avicultura, por uma questão de necessidade, né, para você criar aí 10.000, 100.000 aves no galpão, se você não tiver biossegurança, você não consegue fazer isso, né? Os bovinos, né, e equinos também entram nessa escala e a gente não precisa, né, ou não precisava até então desse nível de biossegurança, né?
Então, vejam só que nós mesmos temos que nos educar, né, e nos preparar sobre essa nova realidade que se impõe, né? Então, eu mencionava, né, a questão dos detalhes, né? Então, essa questão dos receptores também ela é muito mais complexa, né? Ela varia, por exemplo, essa presença de receptores e o tipo de receptor conforme tecidos, né? E se observou, por exemplo, que há receptores, né, alfa-2,13 e alfa-2,6 na glândula mamária bovina. Além disso, que o vírus replica lá, né, na glândula mamária e é excretado em grande concentração, né, no leite. E teve um trabalho recente agora que mostrou que o vírus pode ficar 22 semanas aí estáveis no leite, né? Obviamente que o leite não vai ficar esse tempo na geladeira, né? Mas se você pensar que você pode fazer um queijo, né, com leite não pasteurizado e o vírus pode permanecer viável lá, se refrigerado, né? Então essa é uma preocupação muito grande. Bom, e como eu tinha mencionado, o vírus chegou, né, também em mamíferos marinhos, né, causando então uma grande mortandade ali em 2022, 2023, aqui na Península Valdez, na Argentina. E olha que imagem curiosa, né? Essas carcaças de animais infectadas e mortas pelo vírus, elas, né, elas servem de alimento para outras espécies carniceiras, como é o caso do garvotão aqui, que consequentemente se infectam com o vírus e acaba também levando o vírus para outras, né, para outros locais, né? Então vejam só o tamanho do problema que a gente está inserido. Isso está acontecendo não só com o garvotão, né, gaviões também, urubus, né, tatus, né, todas essas espécies que têm hábitos carniceiros se aproveitam, então, dessas carcaças mortas pela infecção pelo vírus e acabam se infectando. Então, novamente, também a vigilância não está preparada para lidar com essas espécies, né? Então, tem um trabalho aqui do Brasil, inclusive, que mostra, né, a disseminação do vírus aqui, né, a detecção do vírus em diferentes espécies, na maioria aves silvestres, né, principalmente ao longo da costa brasileira. Mostra que a origem desses vírus, não por acaso, é lá na América do Norte, né? Então, como eu já mencionei, né, a migração, né, de aves favorece, então, a disseminação do vírus. E ela vai além, né? Eu entrei nessa história, na verdade, no ano passado, quando a gente foi fazer uma expedição lá na Antártica, e a gente se deparou, então, com carcaças, né, de lobos e leões marinhos, né, mortas e infectadas com H5N1, não só mamíferos marinhos, mas também aves. E aqui, novamente, né, essa imagem muito curiosa que mostra aqui, então, né, um petrel gigante se alimentando de uma carcaça que estava infectada, então, com o vírus H5. Então, consequentemente, esse animal vai se infectar e vai, né, levar esse vírus e transmitir esse vírus para outros animais. Então, é um problema bastante sério. Então, o nosso trabalho, né, através dessa detecção, sequenciamento de genomas, a gente mostra, né, a origem desse vírus, que saiu aqui da América do Sul, tanto do Brasil aqui como da Argentina, e chegou, então, lá na Antártica, se espalhando, né, para outras ilhas subantárticas, né? Então, uma situação muito grave, né? Essa região não há vigilância, não há trabalho veterinário, há casos esporádicos, né, de pesquisadores que vão lá coletar amostras e muitas vezes chegam tarde ou não observam essa mortandade, só observam que, né, aquele grupo, né, aquele bando de animais diminuíram em números, etc. E falando, por exemplo, especificamente aqui do caso, né, da Península Valdez, a diminuição que houve, né, se estima que em 2023, ali 95% dos filhotes nascidos, né, naquele período, morreram infectados com H5N1. Né? E o baque, né, nessa população ele foi tão grande que se estima que ela vai levar cerca de 10 anos para recuperar, né, essa população, aí, se não, né, tiverem novos surtos. Né? Então, é um cenário bastante preocupante mesmo. Né? Bom, tá. Então, agora a gente já está atualizado sobre o que está acontecendo, né, no mundo, né? Quem é o H5N1,
como ele está chegando em diferentes espécies, né? Então, agora a gente vai relacionar isso com equídeos. Então, a gente tem poucos estudos ainda, né? Mas esses poucos estudos, né? Um lá de 2009 mostra, né, que jumentos lá no Egito, né, estavam infectados com H5N1, inclusive um trabalho no qual houve o isolamento do vírus, quer dizer, o vírus estava viável, né, através dos swabs nasais em 26% dos animais. Um outro trabalho de 2020, da Mongólia, detectou anticorpos, né? Então, agora aqui sorologia, né? Anticorpos significa lá uma infecção, né, passada, né? Um reflexo da infecção, né? Em asnos selvagens, né? E um trabalho agora recente, de 2025, mostrando equinos soropositivos para H5N1 na Mongólia. Então, a implicação é que existe uma circulação silenciosa do H5N1 em equídeos, mesmo sem doença evidente, né? Talvez, se a gente aumentar esse trabalho de soroprevalência, a gente vai ver que o problema é muito maior do que ele aparece aqui, né? Então, essa é uma imagem que me chamou muito a atenção, nos locais de coleta lá das amostras lá na Mongólia, né? Que mostra, então, essa população de equinos aqui numa lagoa com patos selvagens, né, marrecos. Isso é muito comum, se a gente for ali, né, no interior do Rio Grande do Sul, para a região ali de Pelotas, né, a gente vai se deparar com esse cenário aqui, né. Bom, e existe, então, esse risco de transmissão, né, e rearranjo em equinos, ele não pode se descartar, né? Com essas evidências, embora poucas, né, mostram que os equinos são suscetíveis ao H5N1, né? Claro que essas infecções subclínicas ela tornam difícil a detecção do vírus e provavelmente, né, essa troca, né, o spillover, aí, acontece com frequência. Consequentemente, há sim preocupação de rearranjo, né, com vírus de influenza que infecta equinos, aí, que é o H3N8, que é endêmico, né? E, inclusive, com o surgimento de novos subtipos aí, né? Aqui é puramente hipotético aqui pensar no H3N1 ou no H5N8, né? Condições ecológicas para isso existem, principalmente na América do Norte, né? Onde há, então, uma infecção de rebanhos, né? Ela concentra, então, 30% da população mundial de equinos. O H3N8 é endêmico nessa população. E há, então, o espalhamento do H5N1, o clado B3.13, né, se espalhando em bovinos. Então, alta taxa de contato entre equinos e bovinos em ambientes agrícolas. Então, a gente não pode descartar essas hipóteses. A recomendação é ampliar, então, esses inquéritos sorológicos em propriedades com equinos, né, para detectar, então, a presença do vírus, entender, então, essa ecologia na mudanças do vírus influenza, né, e orientar medidas de controle e prevenção, né, de emergências virais, né. E, por fim, né, antes do módulo final, a gente chega no módulo 4, que é para falar brevemente sobre a influenza equina, né, que é causada, então, pelo subtipo H3N1, né. Esse vírus ele vai se transmitir, então, pelo contato direto com cavalos infectados, tosse e gotículas, né, e objetos contaminados, né, coxo, bebedouros, escovas, arreios, equipamentos, roupas, né, tem, né, uma importância também aerosóis, né, tem estudos mostrando aí até contaminação por até 45 metros, né, então uma baia próxima a outra. Aí. Animais sintomáticos, né, assintomáticos podem eliminar o vírus por até 2 semanas, né, e também nós humanos, aí, veterinários, podem atuar como vetores mecânicos, né. Eu estava preparando essa apresentação, pensei muito na questão, né, muitas vezes a gente, principalmente o pessoal do interior aí, quando vê um veterinário chegando e colocando uma luva para manipular, né, um animal, muitas vezes torce o nariz, né, então isso é algo que a gente tem que mudar o nosso conceito, né. Bom, os subtipos históricos de influenza, né, de equina, a influenza equina inclui o H7N7, que não é considerado desde, né, não é detectado, né, desde 1980, provavelmente extinto, e o H3N8, que é o principal subtipo.
E ele se divide em duas linhagens, né? Eurasiana, não detectada desde 2007, e a americana, que é, né, essa linhagem predominante. E ela se divide na sublinhagem Flórida com dois cládulos sendo o clado 1 predominante na América do Norte, já detectado na América do Sul, e o clado 2 predominante na Europa e também circula na Ásia, né? E o H3N8, essa é uma boa notícia, ele não é conhecido, né, por infectar humanos, né? É um vírus que tem, né, uma disseminação mundial, eu diria que praticamente muitos locais que não detectaram o vírus é por falta de diagnóstico, né? E uma coisa interessante é que, em comparação com outros influenza, ele é considerado um vírus relativamente, abre aspas, né, estável. E isso está relacionado a características, né, da espécie, né? A densidade, né, de uma criação de equinos, ela é muito menor em comparação à densidade numa criação de aves, né? A reprodução também, né? Então, geralmente você tem uma cria por ano, né? E isso favorece, então, uma baixa pressão evolutiva e uma evolução mais lenta, né? Há menos mutações pontuais ali, que é o drift antigênico, né? E menos rearranjos, né? E isso faz também com que a vacina ela seja mais, né? A eficácia dela seja mais previsível, né? Porque o vírus ele é relativamente estável. Mas lembrando que isso pode mudar, né? Falando de influenza, isso pode mudar de uma hora para outra, né? Sinais clínicos, né? Eles incluem aí febre, tosse seca persistente, corrimento nasal, letargia, perda de apetite, fraqueza, né? Essa destruição do epitélio, ela pode levar algumas semanas para se regenerar e pode haver, então, uma contaminação secundária bacteriana, né? O diagnóstico, ele não pode ser feito só pelo quadro clínico, né? Exige métodos laboratoriais. Nós temos aí outras causas, né, de infecções respiratórias, que incluem herpes vírus equino, rinovírus, né, bactérias como Streptococcus aureus, né? E essa janela diagnóstica ela é mais curta também em animais vacinados devido, né, à presença de anticorpos residuais. O tratamento é o repouso absoluto, pode-se usar, então, anti-inflamatórios, antibióticos somente se houver, então, febre prolongada, infecção secundária e um retorno gradual ao trabalho, né? E as complicações podem afastar, né, o animal, né, por semanas a meses aí do trabalho de provas, né? Prevenção, vacinação, né? Biossegurança rigorosa, né? Detecção precoce, né? Temperatura, isolamento, monitoramento para evitar a disseminação do vírus e controle de movimentação, né? A vacinação ela reduz a gravidade e o tempo de eliminação do vírus. Em populações não vacinadas, há relatos aí de 100% de animais infectados. A Organização Mundial das Epizootias recomenda incluir, né, a sublinhagem Flórida, né, os clados 1 e 2 na vacina. As vacinas intranasais induzem uma resposta mais rápida, né? E equinos com alta mobilidade, aí, que são transportados, né, é importante um reforço a cada 6 meses. E também medidas de biossegurança, que incluem a quarentena de novos animais, não compartilhamento de equipamentos, higienização rigorosa das mãos e roupas, controles de visitante, prevenção, né, em eventos de grande movimentação, distanciamento de cavalos sintomáticos, né, e comunicação com veterinário e treinador. Por que ocorrem surtos? Né, devido à alta movimentação em eventos, viagens nacionais e internacionais, concentração de animais suscetíveis, falhas vacinais, em si inclui doses atrasadas, falha de isolamento e baixas biossegurança em ambientes coletivos, né? E, finalmente, as conclusões, né? Então, como mencionado, a influenza equina é altamente contagiosa e muito relevante para a indústria equina, rapidamente transmissível com forte impacto econômico, né? Vacinação e biossegurança são essenciais. O diagnóstico molecular ele deve ser realizado, né, para uma resposta rápida e mais preditiva, né? E educação dos tratadores, treinadores e veterinários para reduzir os riscos, né? E, então, agora a gente volta lá, né, para nosso primeiro slide. Então, o que muda no cenário, né, da influenza equina com a presença do H5N1? Né? Sem dúvida, necessidade de melhorar as práticas de manejo em relação à biossegurança. Como eu mencionei, esse termo é mais utilizado, né, e mais adotado na avicultura por uma questão de necessidade, mas está fazendo falta na bovinocultura e pode impactar também os equinos. E a boa notícia é que uma vez que você melhora,
né, a biossegurança, você também diminui, né, o índice de outras doenças. E aquele velho chavão, né, prevenir é sempre mais barato que remediar, né? Sugestões de leitura aí, então, vários artigos aí, sites consultados para elaboração. Eu gostaria de agradecer a todos aí, é um trabalho, né, principalmente esse trabalho lá para a detecção do vírus da Antártica, é um trabalho conjunto, né, e nosso trabalho também, como pesquisador, ele é um trabalho conjunto que envolve muitas colaborações nacionais e internacionais, e é isso. Muito obrigado pela atenção.